Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Decisão judicial liberta imigrantes africanos que chegaram clandestinamente em navio na capital. Saúde vai realizar vacinação contra sarampo no estado. Ministério Público faz vistoria em entidade que presta atendimento a idosos e constata irregularidades. Veja também o que muda com a lei que garante educadores físicos com acesso a academias de São Luís. E no Dia do Folclore, os personagens que contam a história e a tradição maranhense. Agora, no Jornal da Guará. Estão soltos os 5 imigrantes vindos do continente africano que estavam presos na Polícia Federal aqui no estado após terem ameaçado tripulantes da embarcação em que vieram escondidos. O relaxamento da prisão aconteceu após um pedido da Defensoria Pública Federal. Após a prisão em flagrante, os 5 africanos ficaram por 3 dias no centro de triagem em Pedrinhas, separados dos outros presos. A liberdade provisória foi concedida pela Justiça Federal sem o pagamento de fiança, tendo como base os relatos dos próprios imigrantes, que alegaram que estavam no navio parado em águas maranhenses por 2 dias. Mesmo eles tendo pedido por várias vezes para serem apresentados pela tripulação às autoridades brasileiras. A liberdade provisória garante exatamente que eles respondam ao processo em liberdade. Só que a Defensoria já tem notícia que o Ministério Público Federal, que é quem supervisiona a ação da Polícia Federal nesse caso, já se manifestou para o juiz entendendo também que não há caracterização de crime, inclusive se manifestando pelo arquivamento do inquérito policial. Ao saírem da prisão, os imigrantes serão levados para um abrigo. Mas essa história ainda vai ter novas decisões importantes a serem tomadas. Após conseguir a liberdade provisória dos africanos, a Defensoria Pública da União provocou o Ministério Público Federal para que ele se manifestasse sobre a denúncia formalizada contra eles. O MPF pediu pelo arquivamento do inquérito policial, alegando a não caracterização do crime. Mas somente após uma decisão judicial definitiva é que será resolvido o destino dos imigrantes, se eles voltam para os seus países de origem ou se permanecem aqui no Brasil. De acordo com o defensor público federal que acompanha o caso, os 5 têm todos os pré-requisitos para permanecerem no Brasil como refugiados. Mas isso vai depender da declaração de vontade deles. Caso contrário, eles podem ser repatriados. A Secretaria de Saúde do Maranhão informou que já realizou o bloqueio vacinal de pessoas que tiveram contato direto com uma pessoa que contraiu sarampo após uma viagem que realizou ao estado de São Paulo, que enfrenta um surto da doença. O homem é morador do município de Vitorino Freire. A Secretaria de Estado da Saúde está obedecendo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde e está aguardando novas doses da vacina contra o sarampo para imunizar crianças de 6 meses a menores de 11 meses. Outro caso da doença está sendo investigado no interior do Maranhão. O último registro de sarampo por aqui havia acontecido em 1999. O Ministério Público realizou uma vistoria nesta quinta-feira no CAISI, uma unidade que realiza mais de 10 mil atendimentos em favor de idosos na capital maranhense. Só que por lá não faltam problemas. Uma audiência pública na Câmara deverá ser realizada para debater a situação, que vamos ver agora nessa reportagem. A visita dos promotores do idoso e dos vereadores de São Luís durou quase 1 hora. Foram verificadas as condições de infraestrutura do prédio do Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso no bairro Filipinho, considerada precária, com piscina desativada, equipamentos quebrados, assentos rasgados, parte do teto danificado, além de outros problemas. Esta aposentada conta que frequenta o CAISI há 10 anos e revela diversas irregularidades. A gente é que tem que contribuir com vendendo bingo, papel higiênico não tem. Antigamente, quando eu entrei aqui, a gente ainda tinha uma merenda, mas hoje a gente não tem nada. A piscina não está funcionando porque não tem material para limpar.
Nós, se formos fazer a hidroginástica, nós não temos material de hidroginástica, não temos macarrão, não temos nada. Apesar disso, o diretor do centro desmente as denúncias. Não existe os idosos tirando do bolso deles para fazer esse pagamento, né? A própria secretaria vinha aqui na engenharia de manutenção, eles vêm sempre recolher os materiais, fazer a manutenção e devolverem. Tá? Mas essa questão do idoso está tirando dinheiro do bolso. Eles estavam fazendo bazar, fazem bazar, fazem vendas de produtos. O Caizi faz vendas de alguns produtos, tipo comida e bazar, para poder pagar o conserto. Não. Na realidade, os próprios idosos que organizam esses bazares, mas é em prol deles, porque eles têm passeios, né? São passeios, são alguns momentos que eles fazem algumas ações fora do Caizi, que eles mesmos se organizam para custear. Atualmente, mais de 20 mil idosos estão cadastrados no Caizi. Em média, são feitos 11 mil atendimentos por mês. Mas os serviços também são considerados precários pela falta de alguns profissionais de saúde. Nós temos só clínicos, nós temos fisioterapeutas, mas o cardiologista que precisaria, né? Eu não falo nem o endocrinologista, mas o cardiologista, o ortopedista seria maravilhoso. Já existe uma investigação sobre as condições do prédio do centro após inspeções realizadas pela Promotoria do Idoso. Se caso não houver solução, aí sim, aí nós vamos para uma outra linha de atuação, que é a linha de órgão de controle, que é a linha das ações cíveis, ações de improbidade, seja o que for. Mas nós não podemos deixar que continue desta forma. Agora está programada uma audiência pública na Câmara Municipal de São Luís para falar sobre o problema. Nós vamos sugerir, a audiência pública já está praticamente definida, porque a Câmara já debateu, eu já apresentei, inclusive o requerimento, já foi amplamente tratado na casa. Esta visita de inspeção foi sugerida pelo Ministério Público para a Câmara, nós também fizemos um convite a todos os vereadores. O que nós constatamos aqui, verdadeiramente, não precisava nem fazer a inspeção, são as pessoas usuárias daqui, que relatam toda essa situação. O debate ainda não foi marcado na Câmara, mas por lá não faltam discussões importantes para o desenvolvimento do município. Pautas como o plano diretor, que começa a ser apreciado na segunda-feira, vão entrar em debate. Sobre temas relacionados à Casa Legislativa, entrevisto agora o presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho. Dessa entrevista participa comigo o nosso comentarista de política, Marcos Saldanha. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos aí ao Jornal da Guará. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Lancei já um questionamento. O plano diretor, algo que a cidade necessita. Nós estamos aí às vésperas praticamente já da comemoração de mais um ano da capital São Luís. A gente vai ser presenteado, enfim, com esse plano diretor debatido com a comunidade na Câmara e levado para a sanção. Boa noite a todos, boa noite a você que nos assiste através da TV Guará. O plano diretor é um instrumento importantíssimo que define o uso de ocupação do solo urbano, define o que é zona urbana, o que é zona rural, que tipo de investimentos pode acontecer em cada área de acordo com a sua peculiaridade. E a Câmara recebeu o plano diretor no mês de julho, iniciou os trabalhos de tramitação da matéria. Na segunda-feira já entra na pauta para ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, e a ideia é discutir o plano diretor em toda a cidade, realizar audiências públicas em todas as regiões da cidade para que as pessoas tenham conhecimento deste importante instrumento que com certeza irá proporcionar o avanço e o desenvolvimento de forma ordenada dentro da cidade de São Luís, proporcionando oportunidade às pessoas. E a partir das audiências a população vai poder ter acesso e ter conhecimento de toda a peça que foi encaminhada pelo Executivo. No momento oportuno, no momento que forem publicados os editais, as pessoas poderão ter conhecimento do dia, local e horário e participar deste grande debate, porque é importante que as pessoas participem. Presidente, existem alguns gargalos nesse plano diretor, como a questão da zona rural, a expansão, o crescimento da cidade, áreas ambientais. Como é que a Câmara está se preparando e está lidando com esses desafios aí que vai ter que enfrentar e a sociedade tem cobrado essa resposta? O plano diretor foi elaborado pelo Conselho da cidade, onde há representantes do Poder Público
público e de toda a sociedade civil organizada. É por isso que é importante este debate, levar o plano diretor para as diversas regiões da cidade. A partir dessa percepção, ouvindo as pessoas, levando também a zona rural, iremos realizar audiências públicas na zona rural. A partir daí, tendo essa percepção in loco, é que eu tenho certeza que os vereadores terão maior clareza na hora de votar e deliberar os seus posicionamentos. Presidente, se me permite, Hugo, o senhor é um vereador bem jovem, né? E o senhor foi eleito, inclusive, numa época que se falou muito em renovação, na força da juventude. De certa forma, o senhor representa essa expectativa, né, do novo, da juventude. E aí o senhor pega uma Câmara, uma das mais antigas, a quarta mais antiga do Brasil, são 400 anos, com uma sede precária, né? Enfim, essa que é a verdade, né? Com o desafio de ir para uma sede nova, quer dizer, de melhorar a sua performance. Eu lembro aqui na casa, várias vezes a gente fez reportagem ao longo do tempo, não só de agora, nesses anos de estrada, da Câmara não ter sessão, de não ter quórum, de chegar, quer dizer, não se conseguir discutir. Como é que o senhor tem enfrentado aí, como é que o senhor tem se proposto a vencer justamente, a dar uma cara nova, mais moderna para a Câmara Municipal? Primeiro, é importante destacar que a gente representa não tão somente o parlamento, mas uma geração. E eu tenho dito que a gente não pode fracassar sob pena de comprometer essa geração. Eu tenho a honra de ter sido eleito o presidente mais jovem da história da Câmara, que no dia 9 de dezembro completará 400 anos. E a gente tem buscado utilizar de todos os mecanismos disponíveis de comunicação, de interação, de contato para tornar a Câmara mais próxima ao cidadão. Iremos lançar agora, ainda nesse semestre, o Câmara Itinerante. Nós sabemos que na individualidade, cada vereador está presente nas comunidades. Agora nós vamos levar a instituição Câmara Municipal de São Luís para as diversas regiões da cidade, para também se discutir não só a situação peculiar de cada região, mas discutir a cidade. Temos buscado convidar as pessoas para participarem das discussões da Câmara. Lá se discute a cidade, se discute as pessoas. E o que fizemos também, que deu uma melhorada, proporcionou um avanço, foi melhorar o nosso regimento interno. Começamos agora as sessões mais cedo, antigamente eram às 10 e agora começa às 9. Diminuímos o quórum para a abertura de trabalhos, para justamente não haver mais aquela situação de ter encerrada a sessão por falta de quórum, no momento em que outros colegas vereadores estão em atividades externas, que também a gente sabe que a atividade do parlamento não é restrita tão somente à sede. E falando da sede nova da Câmara, no início do ano nós tivemos uma audiência com a presidente nacional do IPHAN, em seguida uma reunião com a superintendência local aqui. Ela esteve presente também, fez questão de se deslocar de Brasília até aqui para participar da reunião. Manifestamos o nosso interesse, a importância da Câmara ter uma sede própria para não tão somente abrigar os vereadores e os servidores, mas principalmente dar um conforto melhor às pessoas, até porque é a casa do povo. E nos foi sinalizado, foi nos apresentado o projeto, e a meta do IPHAN é ainda esse ano licitar a obra, dar a ordem de serviço e no aniversário da Câmara a gente poder visitar a obra já em andamento. Então a gente está muito esperançoso que a população de São Luís, a cidade de São Luís, vai ter uma sede nova. O atual prédio é cedido, né? O atual é cedido. Uma parte do prédio é cedido, onde fica o plenário de propriedade da Receita Federal e onde é o anexo, onde funciona parte das funções administrativas da casa, é de propriedade da Câmara. Presidente, nesse pacote de presentes para a cidade e também para a Câmara, os servidores que prestaram um concurso estão contemplados? Já vão ser nomeados? Como é que está essa situação? Com certeza. A gente está resolvendo uma questão administrativa. Como foi dito, a Câmara tem 400 anos de fundação. Naturalmente, nós temos servidores que adquiriram a estabilidade por terem adentrado 5 anos antes da promulgação da Constituição de 88. Temos servidores não estáveis, então a gente está equacionando essa situação. Com certeza, os aprovados no concurso público em breve estarão nomeados, empossados e irão contribuir com a atividade do Parlamento Municipal em favor da cidade e das pessoas. Bom, falar de futuro, né? Vamos lá. Pois é. O PDT já tem aí alguns nomes, ou alguns nomes já tem, assim como o PDT, como pré-candidato. O senhor é um dos nomes. Nós temos também o Ivaldo Rodrigues, tem sido colocado. E o doutor Iglesias também falou que tem interesse nessa disputa. Ainda está cedo no ponto de vista do partido homologar e falta ainda bastante tempo. Mas a corrida dos pré-candidatos já começa. Como é que o senhor se vê aí nessa corrida, aí nessa disputa? Primeiro, de suma importância, e eu avalio com muita satisfação e alegria do partido que eu faço parte, ter mais de um nome que se predispõe a colocar o nome na mesa como pré-candidato. E aqui anunciar em primeira mão que, saindo daqui, eu estou indo à sede do PDT
receber justamente a manifestação de apoio do companheiro Ivaldo, que tem legitimidade para pleitear uma pré-candidatura a prefeito, tem vários serviços prestados na cidade de São Luís, é um militante histórico do partido, tem total legitimidade, mas a gente, convergindo em torno de um só objetivo, do mesmo interesse, eu estou tendo a satisfação de receber o apoio. Então, a gente sabe que uma corrida... Então, ele vai para a reeleição para vereador, muito possivelmente, o senhor como pré-candidato. Como pré-candidato. Isso a gente está construindo. Por se tratar de uma eleição majoritária, a gente não trata isso individualmente. Com muito equilíbrio, muita responsabilidade e humildade, a gente tem dialogando com as diversas correntes políticas que têm consolidada dentro da cidade de São Luís, com outras agremiações partidárias também, para que a gente possa elaborar um grande plano de governo para a cidade de São Luís. É possível o PDT caminhar com o DEM ou vai caminhar só? Nesse momento, o que já está sendo pensado em relação a essa candidatura? Porque o grupo do governador Flávio Dino, o senhor faz parte, é um grupo também que tem muitos nomes, né? O PCdoB também tem muitos pré-candidatos. Como é que você vê esse xadrez aí? Tudo que a gente falar agora é precoce, né? Claro que qualquer palavra que a gente dá aqui pode soar até como um desrespeito às outras agremiações que também têm legitimidade de postular o cargo. Então, o que a gente faz é manter o diálogo, todo mundo está dentro de um mesmo grupo. Eu acredito que lá na frente as coisas vão se definir da melhor forma. Mas é um diálogo em especial com o DEM, por exemplo? Não só com o DEM, o DEM, mas várias outras agremiações partidárias. A gente tem mostrado, a gente tem defendido o nosso ponto de vista, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende ideologicamente, o que a gente pensa para a cidade, e a gente tem defendido isso e acredito que vai dar certo. Okay. Presidente Osmar Filho, Marcos Saldanha, eu queria muito agradecer, o assunto é extenso, que o senhor possa voltar mais vezes, discutir a cidade, discutir a Câmara de São Luís. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. A seguir, a derrubada do veto que garante profissionais de educação física em academias do Estado e o desafio da geração de empregos no mercado de trabalho maranhense. Agora são 6h50, a gente volta já. A Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador Flávio Dino no projeto do deputado estadual Felipe dos Pneus, que determinava a presença dos profissionais de educação física nas academias de São Luís de forma gratuita para orientar aos alunos. Com a aprovação da lei estadual que dá livre acesso de personal trainers às academias de todo o Maranhão, esses profissionais vão poder orientar e coordenar atividades dos clientes sem que esses estabelecimentos cobrem taxas extras. É muito gratificante para nós, personal trainers, os alunos estão nos mandando mensagem no WhatsApp, agradecendo, até porque a briga não é só para a gente, mas também para eles que são consumidores. Então, a partir do momento que a lei retornou para todos nós, facilita até a questão da negociação com o aluno, porque as taxas estavam muito abusivas e agora a gente pode negociar até um valor melhor com os alunos para ter um acompanhamento com o personal. O representante do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Maranhão comemora a aprovação da medida e lembra que personal trainers também devem obrigatoriamente ser registrados no Conselho Regional de Educação Física e ter carteira de identidade profissional. Os preços eles vão se tornar mais acessíveis, né? Principalmente naquelas academias onde os preços eram abusivos, né? Então, o valor ofertado, cobrado pelos personagens, poderá ser um valor mais acessível e que uma quantidade maior da população poderá ter acesso a esse serviço. Para quem frequenta academias de ginástica, a presença do personal é considerada importante. E agora, sem a cobrança de taxas, deixa o consumidor mais à vontade na hora de escolher o profissional. A escolha por esse profissional tem que ser muito livre. Eu venho treinar, eu tenho personal, em um dado momento eu posso querer não ter mais esse personal e eu preciso estar livre para isso. A lei foi aprovada em maio deste ano pela grande maioria dos deputados estaduais, mas acabou sendo vetada pelo Estado. Somente após diversas reuniões na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a lei foi colocada novamente em votação, o veto foi derrubado e a medida aprovada. Lembrando que há uma lei similar do vereador Paulo Vitor, que foi suspensa pela Vara de Fazenda Pública. O vereador diz que vai recorrer da decisão para que a lei também volte a valer nos estabelecimentos da ilha, mesmo com a existência e validade da lei estadual. Os municípios de Senador Larroque, Davinópolis, Vila Nova dos Martírios e Cidelândia vão sediar audiências públicas sobre a biometria nos dias 26 e 27 de agosto.
A meta do TRE do Maranhão é ter todos os votos biometrizados para as eleições de outubro. Um exército de mais de 500 mil de pessoas está desalentada no Maranhão, traduzindo em miúdos. Há 2 anos está em busca de um emprego, não consegue e está desistindo, mesmo com o aquecimento tímido do setor. Acessórios diversos em inúmeras bancas como essas, de pessoas que fazem parte dos dados da última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Maranhão é o segundo estado do Brasil com o maior número de pessoas desalentadas ou sem carteira assinada. O número representa 33,6% dos trabalhadores do estado, que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua, significa que 702 mil pessoas são donas do próprio negócio no Maranhão. Quem procura uma vaga de emprego e não consegue é chamado de desempregado. Mas também existe esse outro grupo, os desalentados, que desistiram de buscar uma oportunidade porque acham que não vão encontrar. O número de desalentados no segundo trimestre deste ano foi de 4,9 milhões, com pessoas de 14 anos ou mais. Por não conseguir emprego, o trabalhador maranhense se vira como pode e muitas vezes começa a empreender sozinho. É o caso do seu Evanildo. Seu Evanildo, você nunca procurou emprego formal? Nunca trabalhei assim, empregado, né? Carteira assinada. Logo a dificuldade é grande, né? Não tenho escolaridade. Eu fiz até a 5ª série, entendeu? Então é difícil. Para quem é formado não está arrumando. No setor privado, o número de empregados sem carteira assinada é de 25,7% no país. Nesse ponto, o estado volta a ficar no topo da lista, com 49,7% de trabalhadores sem carteira assinada. Nessa estatística também está a Dona Maria. Há 30 anos ela trabalha sem um emprego formal. Com a venda de água, criou o filho e comprou uma casa. Mas apesar disso, reconhece as dificuldades e incertezas de quem depende apenas do que consegue vender. Consegui criar meu filho, um rapaz muito educado, viu? Do comércio informal. Comércio informal. A seguir, no Jornal da Guará, Parque dos Lençóis Maranhenses entra no plano de privatização do governo federal. E ainda nesta edição, uma reportagem sobre as lendas e mistérios da ilha neste dia do folclore. Agora são 6 horas e 59 minutos. Uma cerimônia concorrida marcou os 165 anos da Associação Comercial do Maranhão. Honrarias foram entregues aos ex-presidentes da entidade. A entidade escolheu o dia da fundação para homenagear 8 ex-presidentes da casa. O presidente da TV Guará, Roberto Albuquerque, foi um dos homenageados. Ele foi presidente da entidade durante 4 anos, de 1986 a 1990. Hoje é uma satisfação muito grande estarmos aqui na condição de ex-presidente. Eu sou atualmente o decano da Associação Comercial e eu costumo às vezes até brincar. Eu sou o decano, sou o mais antigo, mas não o mais velho. E a gente vê que a Associação Comercial ela continua viva com esse espírito de empreendedorismo, de tentar ajudar, de chegar junto com o desenvolvimento do nosso estado. A primeira mulher a presidir a casa também teve uma justa homenagem. Para mim foi excelente, porque foi exatamente o momento nosso, das mulheres, de nós podermos também dar nossa contribuição. E como parte das celebrações pelos 165 anos da Associação Comercial do Maranhão, pela primeira vez foi produzido um documentário sobre a história do comércio no estado. O documentário História do Comércio do Maranhão, dirigido pelo cineasta Arturo Saboia, trava um panorama da formação econômica do estado e contribuições da entidade. Hoje a gente está lançando um teaser aí falando dele, já preparando a sociedade para recebê-lo no mês de novembro, onde a gente conta não apenas a história inteira, né? não a história inteira da Associação Comercial, mas de fato um delay histórico que a gente tem de registro, que data aí de 1960 até hoje. Então toda essa história vai ser contada através desse filme documentário. Um levantamento feito por órgãos de controle do meio ambiente nacional e estadual apontaram que no mês de junho deste ano praticamente dobraram as queimadas no Maranhão. Quando comparadas com o mesmo período do ano passado,
Foram 4.166 focos de incêndio somente no último mês do primeiro semestre. Mas quando levamos em conta todo o primeiro semestre de 2018 e 2019, houve uma redução de 9,5% no número de incêndios. Segundo o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o Maranhão é o 6º estado com o maior número de queimadas no país. Veja agora o que mais foi notícia nesta quinta-feira, é hora do nosso giro. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, realizada pela APAI de São Luís, proporcionou momentos de pura alegria a uma garotada para lá de especial. A parceria com o shopping da capital permitiu esse sonho para muitos ali, assistir ao clássico O Rei Leão. Foi assim que a APAI encontrou uma forma de integrar a família, os alunos e despertar para a importância de desenvolver políticas públicas. O trabalho desenvolvido por uma equipe multidisciplinar permite o desenvolvimento motor e cognitivo das pessoas com deficiência intelectual. O governo federal informou que o Parque dos Lençóis Maranhenses deverá ser incluído no plano de privatização. Os Lençóis Maranhenses é conhecido por ser um dos portais turísticos mais importantes do país. Atualmente, o Parque dos Lençóis Maranhenses é monitorado por um meio de voucher digital, que é um dispositivo que controla o acesso de turistas e ainda permite que o município arrecade investimentos que fazem a gestão da unidade de conservação. Tudo ainda deve ser discutido em Brasília. Manifestantes interditaram a BR-230 na altura do município de São Raimundo das Mangabeiras. Eram cerca de 80 pessoas que reivindicavam abastecimento de água na localidade. Para o bloqueio, foi utilizado paus e pneus em chamas. A Polícia Rodoviária Federal tentou negociar no sentido de resolver o problema com a máxima urgência. Hoje é dia do folclore e depois do intervalo, aqui no JG, vamos ver uma reportagem sobre as memórias de personagens que fazem o imaginário da cultura maranhense. Agora são 7h06. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Na apresentação da Tábua de Marés, a sexta-feira terá a primeira baixa-mar às 5h49, com 1,1 metro. Às 11h53, acontece a pré-mar, com 4,8 metros. E às 18h13, nova baixa-mar, marcando 1,3 metros. O Sampaio Basquete pode se sagrar campeão da Liga de Basquete Nacional Feminina nesta quinta-feira no ginásio Costa Rodrigues. O jogo que pode definir o campeão, o jogo 3, já teve início. O Sampaio venceu os 2 primeiros confrontos contra o Veracruz, jogando fora de casa. Todos os detalhes deste jogo você acompanha amanhã no Esporte Guará, ao meio-dia. Hoje é o dia do folclore, você sabia? Por aqui há muito que se comemorar. Afinal de contas, São Luís tem lendas, mistérios e magias que contam bem a riqueza de nosso patrimônio e ajudam a ilustrar muito bem essa data. Veja na reportagem da Mariana Dias. Não é só dessas manifestações culturais que vive o nosso folclore. Tradições, crenças, superstições nascem do povo e fazem parte da sua cultura. O nosso folclore, por exemplo, é cheio de lendas históricas que foram repassadas de geração em geração. O Dia do Folclore, comemorado há 54 anos, é uma boa oportunidade de relembrar algumas delas que cercam a nossa cultura popular. O centro histórico da cidade abriga as principais. Como diz o ditado, reza a lenda que uma serpente gigante está adormecida e um dia destruirá a ilha de São Luís. A secular Fonte do Ribeirão seria o lugar onde está a sua cabeça. A Fonte do Ribeirão, que é uma fonte do século XVIII, é uma fonte que também em torno dela tem uma lenda, a lenda da serpente de São Luís, uma lenda muito conhecida, que na época no século XIX, a gente ainda tinha aqui um contingente muito grande de africanos escravizados, então naquela época o comércio era muito grande, Muitos navios chegavam aqui na cidade levando mercadorias, a produção do algodão que na época existia aqui.
E também tinha os contrabandistas. E eles começaram a criar lendas na cidade para que as pessoas não entrassem nem nas galerias, não andassem durante a noite, nas ruas de São Luís, pelas ruelas de São Luís. Então foi criada a lenda da serpente, onde essa lenda conta que dentro dessas galerias subterrâneas tem uma grande serpente adormecida e que a cada ano que passa ela está crescendo, sendo que a cabeça dela se encontra aqui na fonte do Ribeirão, e a cauda dela na igreja de São Pantaleão, que fica a uns 2 quilômetros daqui, né? Então é uma serpente bem grande. E no dia que a cauda topar com a cabeça, ela vai despertar desse sono profundo, vai dar um forte abraço na ilha de São Luís e tragar São Luís para o fundo do mar. São tantos detalhes que os turistas também se encantam com as histórias que descobrem. Olha, eles geralmente não sabem desse potencial cultural e folclórico que tem aqui a cidade de São Luís, como também o estado do Maranhão. Então, quando a gente inicia o nosso roteiro a pé aqui no Centro Histórico, eles ficam encantados, né? Agora, só de olhar uma rua como essa, quem mora aqui já consegue imaginar de quem vamos falar. Ana Jansen, conhecida figura pública do século XIX, que depois de sua morte passou a vagar pela cidade, amaldiçoando quem encontrava pelo caminho. Conta pra gente um pouquinho sobre essa história da Ana Jansen. É uma outra lenda muito conhecida e como que era? Então, essa é a lenda que assombra até hoje aqui as ruas históricas de São Luís, a lenda da carruagem de Ana Jansen. Ana Jansen foi uma mulher empoderada, muito rica, uma escravocrata no período da escravidão no Maranhão e também temerosa. As pessoas temiam muito a Ana Jansen pelo poder que ela tinha aqui, econômico, social, político também. E quando ela veio falecer, aproveitaram essa deixa para que as pessoas tinham medo dela e começaram a criar essa lenda, a lenda da carruagem de Ana Jansen, onde essa lenda conta, né, que toda sexta-feira, à meia-noite, a carruagem dela sai do cemitério puxada por 2 mulas sem cabeça e um negro sangrando, sendo o cocheiro. E ela sai vagando as ruas de São Luís. E quem ela encontra em sua frente, ela joga uma maldição para se vingar. O que dizer também da Praça Gonçalves Dias? Conhecida como Praça dos Amores, o local também foi alvo das invenções de contrabandistas, mas a história se tornou mais uma figura do nosso folclore. A lenda da Manguda, outra lenda aqui temerosa nas ruas de São Luís, onde essa lenda conta que uma boneca gigantesca, vestida de branco, com os braços longos, com a cabeça reluzente, né, brilhante, amedrontava também aqui nas ruas de São Luís, nas madrugadas de São Luís. E tudo isso aconteceu no período, né, do ciclo do algodão, do século XIX, do auge, né, do comércio em São Luís. E aqui era uma região de comerciantes, tanto que a igreja aqui da Praça Gonçalves Dias é a igreja Nossa Senhora dos Remédios, a padroeira dos comerciantes. Então os comerciantes que existiam aqui tinham um certo medo dessa lenda, mas que na verdade eram os contrabandistas da época que faziam também esses contrabandos aqui nesse outro lado da cidade, né? Dona Alzanira trabalha há 4 anos em frente a esse prédio que hoje está interditado. É o famoso Palácio das Lágrimas e a lenda por trás dele ela também conhece. Esse casarão tem uma história que um irmão, né, matou o outro por causa da esposa do irmão dele, né, que ele desejou. E tem outras lendas também, das histórias, né, que traz por nome do casarão, né, Casarão das Lágrimas, né. E assim, de conto em conto narrados pelo povo, parece que cada pedacinho de São Luís tem um registro folclórico. Legal, nossa cidade cheia de histórias e belezas. Fique agora com o programa Os Analistas, que entrevista a pesquisadora e arquiteta e urbanista Helena Galiza e o geógrafo da Universidade Federal Fluminense, João Carlos Monteiro. Outras notícias no portal guará.com. Jornal da Guará volta amanhã. Boa noite, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.